galera, antes de a gente começar a fazer problemas de vestibulares propriamente ditos, quero mostrar pra você, nesse vídeo agora, provavelmente o bizu mais maneiro, mais legal e que você raramente acha em livro didático, em apostila de cursinho, dessa forma como eu vou te mostrar, tá? É uma das ideias mais legais que eu já aprendi quando era aluno. Eu vou dizer pra você que essa ideia mudou minha forma de enxergar os problemas de combinatória. E vou dizer pra você que em vários problemas diferentes que aparentemente não tem nada a ver entre si, né? Às vezes parece que não é um problema de reordenação, parece que não é um problema de combinação, mas você pode juntar essas ideias numa ideia super especial, que é essa ideia que eu vou te mostrar agora. Então esse bizu é super importante, cara. É super importante mesmo. Que é o bizu de você transformar o seu problema de combinatória numa palavra. Esse é o bizu master. Cara, se tem um bizu aqui nesse canal, o bizu é esse, tá? Como assim? Presta atenção. Imagina, por exemplo, a palavra Sandro, tá? Que é meu nome. Sandro é uma palavra que tem 6 letras diferentes. Imagina que com essas 6 letras eu quero formar novas palavras, simplesmente reordenando as letras dessa palavra Sandro. Você já aprendeu no vídeo anterior que para uma palavra que tem 6 letras, se eu quero reordenar 6 coisas, como é que você faz isso? 6 fatorial. É simplesmente usar a notação de fatorial que isso já resolve o seu problema. Então existem 6 fatorial formas, ou seja, 720 formas diferentes de você reordenar as letras da palavra Sandro. Ou seja, 720 palavras distintas usando as letras do meu nome, tá? Agora, por exemplo, imagina que eu tenho a palavra Paula. Na palavra Paula, eu tenho 5 letras, mas elas não são todas distintas entre si. Repara que esse A que está aqui e esse A que está aqui são a mesma letra. Então, se eu pegar esse A que está aqui e esse A que está aqui e trocar de posição, a palavra continua sendo igual, porque visualmente eu tenho um A e outro A que são indistintos. Então, para cada palavra que você tem, existem 2 configurações que são iguais entre si. Ou seja, existe uma reordenação de 2 coisas que dá para você visualmente a mesma palavra. Então, se você simplesmente faz 5 fatorial, a sua conta fica 2 vezes maior do que ela deveria. Por que 2 vezes maior? Porque para essas 2 letras, você pode trocá-las de posição e você vai continuar enxergando a mesma palavra. Então, qual é a conta certa que você faz? É 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Por que dividido por 2 fatorial? Entende o seguinte, esse 2 que está aqui, ele é por causa de quê? Ele é por causa dessas 2 letras A que estão aqui. Então, se eu tenho 2 letras que são repetidas, eu divido a minha conta pelo fatorial da repetição dessa letrinha. Então, por exemplo, palavra banana. Palavra banana tem quantas letras? 6 letras. Então, eu faria 6 fatorial. Só que esse 6 fatorial está errado. Por quê? Porque na palavra banana eu tenho 3 letras A's e eu tenho 2 letras N. Então, se você reordena essas três letras a reordenação dessas 3 letras dá para você a mesma coisa visualmente, a mesma palavra. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que pegar o meu 6 fatorial e tenho que dividir por quanto? Por 3 fatorial. Por que 3 fatorial? Porque são 3 letras A. Então, ó, esse 3 fatorial que está aqui é justamente por conta das 3 letras A que se repetem e a permutação delas não gera uma nova palavra. Em contrapartida, se você colocou o 2 fatorial aqui, o 2 fatorial é por causa de quê? É por causa das 2 letras N que você tem na palavra banana, tá? Então, quando eu tenho letras repetidas, basta que eu divida a minha conta burra, né, a conta do N fatorial, pelo fatorial das repetições dos símbolos, das letras que aparecem lá na sua palavrinha, tá? Então, eu vou te mostrar, cara, nesse vídeo, 3 tipos de problemas que aparentemente são distintos entre si, mas eles usam exatamente a mesma ideia, que é a ideia de transformar o seu problema de combinatória em uma palavra. Vamos que vamos. Gente, primeiro problema é um exercício super legal. Para muitos alunos pode ser um exercício diferente, difícil, e principalmente por quê? Porque ele não consegue enxergar se é arranjo, permutação ou combinação. Tá aí, cara, você já quebra o aluno nas pernas. Porque ele olha assim, bom, que problema é esse? É arranjo, permutação ou combinação? O que eu faço agora? Qual é a fórmula que eu uso? Entende o problema de decorar fórmulas? Decorar fórmula é legal, às vezes para você marcar um gabarito, mas para resolver problemas, decorar fórmula é muito ruim mesmo. Se você souber um bizu legal para fazer conta, isso pode ser muito mais efetivo na hora de você resolver um problema, seja ele fácil ou difícil. O problema é o seguinte, imagina, por exemplo, que aconteceu um jogo, um clássico aqui do Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco, tá? Flamengo sagrou-se campeão nesse jogo, tá?
fazendo 4 gols e o Vasco fazendo 2 gols. Repara que o fato de o Flamengo ter feito 4 gols não significa que ele fez os 4 primeiros gols e que o Vasco fez os 2 últimos gols. Ou, em contrapartida, o Vasco tenha feito os 2 primeiros e o Flamengo tenha feito os 4 últimos. A ideia é a seguinte: esses 4 gols do Flamengo e esses dois gols do Vasco, eles aconteceram em momentos aleatórios no jogo. A pergunta é a seguinte: de quantas formas diferentes um jogo que começa em 0-0 pode chegar em 4-2? Ou seja, de quantas formas diferentes o Flamengo poderia ter feito 4 gols e o Vasco feito 2 gols nessa partida 4-2? É um tipo de problema muito legal, cara, porque se você pensa em arranjo, permutação ou combinação, você fica meio ferrado ali. Pô, caramba, e agora? O que eu uso? Veja bem, gente, o Flamengo não fez 4 gols? Cada gol do Flamengo é um gol. Então, para efeito de contagem, eu tenho 4 gols que são indistintos. São 4 gols do Flamengo. Então, vou colocar assim, olha. Flamengo, 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 Flamengo. 4 gols do Flamengo, tá bom? E os gols do Vasco? Vou colocar assim, olha. Vasco e Vasco. Olha que beleza. Acabei de transformar o meu problema de combinatória numa palavra. Repara o seguinte, cara. Essa palavra aqui, ela tá dizendo o que pra você? Que o Flamengo fez 4 gols e nessa configuração ele fez os 4 primeiros e o Vasco fez os 2 últimos. Só que podia ser o contrário, né? Podia ser os 2 do Vasco primeiro e os do Flamengo por último. Ou podia ser um do Flamengo, um do Vasco, um do Flamengo, um do Vasco e os 2 outros do Flamengo. Ou seja, o número de formas diferentes desse jogo ter se desenvolvido é um número de anagramas, ou seja, de reordenações dessa palavra aqui, que é uma palavra que tem quantas letras? 6 letras. Só que a letra F se repete 4 vezes e a letra V se repete 2 vezes. Como é que você faz essa conta? É só transformar o teu problema numa palavra e essa continha fica como, gente? Ela fica assim, ó. Vê se eu tô certo. Não são 6 letras? Então, 6 fatorial. Só que eu tenho repetição. Não tem repetição? Tem. 4 letras F divido por 4 fatorial. 2 letra V divido por 2 fatorial. Pronto. 6 fatorial é 720, né? 4 fatorial é 24. Então, 6 fatorial dividido por 4 fatorial, você pode falar que é simplesmente 6 vezes 5, porque 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, quando você cancela os fatores em cima e embaixo, 6 fatorial sobre 4 fatorial dá 6 vezes 5, que é 30. 2 fatorial é 2. 30 dividido por 2 dá 15. E esse é o gabarito que você marcaria na sua prova de vestibular. Super simples usando essa ideia aqui. Fechado? Beleza? Vamos ver mais um probleminha. Olha esse problema aqui que é um problema bem difícil também. Eu tenho 2 mãos. E nessas 2 mãos eu quero colocar 5 pulseiras que são diferentes, tá? Detalhe, eu posso colocar quantas pulseiras eu quiser em cada mão. Não posso botar as 5 numa mão, ou as 5 na outra mão, ou 3 numa mão e 2 na outra, ou seja, a quantidade você escolhe. E a configuração das pulseiras em cada mão vai se diferir entre si pela reordenação das pulseiras, ou seja, colocar primeiro a azul e depois a verde, ou colocar primeiro a verde e depois a azul, é uma configuração diferente. Pergunta do problema: de quantas formas diferentes você pode colocar 5 pulseiras diferentes nessas 2 mãos, no seu pulso? Cara, esse é um problema muito difícil, porque claramente ele envolve a reordenação de coisas. Só que essa reordenação de coisas, ela acontece em 2 mãos diferentes. Não é simplesmente reordenar 5 pulseiras numa mão, senão seria um problema muito mais simples. Eu quero agora colocar pulseiras em 2 mãos diferentes. Como é que eu faço isso no problema para transformar isso aqui numa palavra? Vamos ver? Simples. Vamos lá. Vou falar que essa aqui é a pulseira A, essa é a pulseira B, C, D e E. Então, vê só, são 5 pulseiras. Vou chamar as pulseiras lá, ó. A, B, C, D, E. Para já montar minha palavrinha. Beleza. Agora são 2 mãos. Eu preciso criar um símbolo que vai dizer para mim em qual pulseira, né, em qual mão cada pulseira vai estar. Eu preciso criar um símbolo para representar isso. Ou seja, um símbolo que separe, ó, bom, daqui para cá é mão esquerda, daqui para lá é mão direita. Ou seja, eu preciso de um separador. Vamos criar um separador, né? Por exemplo, uma barra. Criar uma barra de separação. Vou botar uma barra de separação bem aqui, por exemplo. O que essa barra de separação aqui nessa posição diz para você?
diz para você o seguinte, que na mão esquerda eu coloquei as pulseiras A, B, C nessa ordem. E o que esse separador aqui diz para você sobre a outra mão? É que na mão direita você colocou as pulseiras D e E nessa ordem. Ah, Sandro, eu quero colocar uma outra configuração. Tudo bem. Vamos colocar, por exemplo, assim, ó. E, B, C, A, D. 5 pulseiras. E, por exemplo, coloca o separador aqui. O que o separador aqui quer dizer para você? Que na mão esquerda você colocou somente a pulseira E. E na mão direita você colocou quais pulseiras? As pulseiras B, C, A, D nessa ordem. Ou seja, o número de configurações diferentes de você colocar as pulseiras nas duas mãos é basicamente o quê? O número de jeitos diferentes de você reordenar as letras dessa palavra. Só que, cara, essa palavra tem quantas letras? Vamos contar com carinho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O separador você pode encarar como sendo uma nova letra, porque se ele muda de posição, ele está marcando qual é a mão esquerda, qual é a mão direita. E as letras mudando de posição são as configurações distintas das pulseiras em cada mão. Então, nesse caso aqui, eu tenho um problema onde eu tenho 6 letras diferentes trocando de posição entre si. Se eu tenho 6 letras diferentes, né? Contra a barra como se fosse uma letra. Se eu tenho 6 coisas diferentes reordenando entre si, qual é a conta que você faz? Fala rápido aí, diz aí. Pronto. 6 fatorial. Acabou. Porque são 6 letras diferentes reordenando a posição delas entre si. Pronto. Simplesmente transformei o meu problema numa palavra. Entendeu, cara? Como é que o poder dessa técnica de transformar o teu problema numa palavra é super importante que você aprenda esse bizu, tá? Bom, gente, mais um probleminha que vai envolver essa ideia de transformar o nosso problema numa palavra. É um problema que apareceu quase igual uma edição anterior da prova do Enem, e você vai entender como é que é esse problema agora. Olha, o problema é o seguinte, eu quero comprar 10 pizzas, tá? E essas pizzas são nos sabores frango, calabresa, 4 queijos e toscana. Então são 4 sabores diferentes. Eu quero comprar pelo menos uma pizza de cada sabor. A pergunta é, de quantas formas diferentes eu posso fazer a compra de 10 pizzas nesses 4 sabores diferentes? Cara, vamos lá. Se coloca no lugar de quem vai comprar as pizzas. Se você vai comprar as pizzas, eu quero comprar 10 pizzas e tem que ter pelo menos uma de cada sabor, qual é a primeira coisa que você faz? Você pega uma de cada sabor primeiro. Uma de frango, uma de calabresa, uma de 4 queijos e uma de toscana. Pronto, você já pegou uma de cada sabor. Ok. Quantas pizzas sobraram agora para você? Sobraram 6 pizzas. Então, no lugar desse 10 aqui, na verdade, o 10 aqui está de fachada, porque não são 10 pizzas. Na verdade, são 6. Porque você tem que ter uma de cada sabor, pelo menos, então eu já escolho uma de cada. E aí sobram 6 pizzas para você escolher do sabor que você quiser. Repara agora que essas 6 pizzas que sobraram, você pode comprar tudo de um sabor só. Tudo de frango. Eu posso comprar, por exemplo, 2 de calabresa, 2 de 4 queijos, 2 de toscana. Eu posso comprar, por exemplo, uma de frango, uma de calabresa, uma de 4 queijos e 3 de toscana. Ou seja, as 6 pizzas que sobraram são pizzas que você pode comprar do sabor que você quiser. Vamos lá então. Vamos tentar transformar o nosso problema numa palavra. Vamos ver. Olha aqui, gente. São 6 pizzas. Então eu vou desenhar 6 pizzas. Bom? Ó, primeira pizza, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta pizza. 6 pontinhos para dizer que são 6 pizzas. São 6 pizzas diferentes porque elas se diferem, na verdade, entre os sabores. Eu tenho 4 sabores diferentes. Mas a pizza em si, pensa que a pizza é uma massa, né? Uma massa sem sabor. Eu vou colocar o sabor em cima da pizza, né? Então o que eu preciso agora identificar é que pizza é de que sabor. Ou seja, assim como eu coloquei um separador aqui para dizer o que era mão esquerda e mão direita, agora eu vou colocar um separador para dizer o que é frango, o que é calabresa, o que é 4 queijos e o que é toscana. Repara bem, olha só. No problema das mãos, eu tinha 2 mãos diferentes. Eu usei um separador. Mão esquerda, mão direita. Aqui eu tenho 4 sabores. Eu preciso de quantos separadores para delimitar os 4 sabores? Repara, com 2 mãos eu usei um separador. Com 4 sabores, quantos separadores eu vou precisar? De apenas 3. Repara aqui, ó. Vou colocar um separador aqui e, por exemplo, um separador aqui. O que isso aqui quer dizer para mim, gente? Que eu comprei uma pizza de frango,
2 pizzas de calabresa, 2 pizzas de 4 queijos e uma pizza de toscano. Então repara que nesse problema, mais uma vez, a configuração dos separadores que você tem diz para você quantas pizzas de cada você está escolhendo. Então repara, o número de formas diferentes para você calcular, né, os jeitos para você comprar essas pizzas, é como que você faz isso. Olha para essa palavra aqui que sobrou, uma palavra meio esquisita, porque né, são símbolos, né? Eu tenho as pontinhos aqui, as bolinhas representando as pizzas e os separadores representando os sabores diferentes. Essa palavra aqui, gente, tem quantas letras? Vamos contar? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letras. Se são 9 letras, qual é a conta que você faria? Eu faria 9 fatorial. Só que eu tenho repetição. Tenho repetição? Tem. As bolinhas a gente considera indistintas entre si. Então, se são bolinhas indistintas, são bolinhas que se repetem. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bolinhas que se repetem, divido por 6 fatorial. Além disso, quantos separadores eu tenho? 3 separadores. Se eu tenho 3 separadores, eu divido essa conta por quanto? Por 3 fatorial. Então, tá aqui. Essa continha é a resposta do nosso problema de comprar 10 pizzas de 4 sabores diferentes, comprando pelo menos um de cada sabor. Então, se você puder gravar esse bizu pro resto da sua vida, grave isso. Grande segredo para você fazer problemas de combinatória com muito mais eficiência é tentar transformar o seu problema numa palavra, porque ele vira um problema de anagrama muito mais simples de fazer. Tá bom? Fica ligado aí.